Olá a todos, estamos começando mais um Farofa Crítica Aperitivo. Neste domingo passado, nós tivemos as eleições para os conselhos tutelares, que são órgãos previstos no Estatuto da Criança e Adolescente, que têm como objetivo acompanhar, encaminhar e aplicar as políticas públicas que garantem os direitos das crianças e adolescentes previstas no Estatuto, né, no ECA. E esses conselhos eles são compostos exclusivamente por representantes da sociedade civil eleitos para mandatos aí de 4 anos. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, esses conselhos eles têm uma estrutura mínima de funcionamento, sedes, né? Os conselheiros recebem um salário, auxílio transporte, tudo isso para que executem as suas funções. É, Nos últimos tempos, né, essas eleições dos conselhos tutelares têm sido vencidas, né, de uma forma bastante intensa, uma forma muito forte aí, por pessoas vinculadas às chamadas igrejas neopentecostais, que têm utilizado, né, essas vitórias para apropriarem-se desses instrumentos, né, deste órgão importante de representação da sociedade civil, para que os seus interesses sejam prevaleçam, né? Por exemplo, há casos, né, em algumas cidades de conselheiros tutelares que são vinculados a essas organizações, né, pentecostais, que forçam a retirada de crianças dos seus convívios familiares por questões mais absurdas, mais bizarras, para que elas sejam internadas em instituições controladas por essas instituições religiosas. E aí, veja, como essas instituições elas têm convênios com órgãos municipais, com prefeituras, etc., essas instituições recebem um valor da prefeitura por número de crianças, então a ação do conselho tutelar está muito mais no sentido de conseguir clientes, né, pessoas, massa aí, né, para rede de recursos para essas organizações, do que efetivamente aplicar, né, as políticas previstas no estatuto. Então isso é uma coisa muito séria que vem acontecendo. Um outro processo também de desrespeito ao ECA ocorre também em algumas prefeituras de algumas cidades que têm feito exigências para a participação nos conselhos que não estão previstos no estatuto. Como, por exemplo, exigência de uma formação técnica, exigência de nível superior. Em algumas prefeituras, inclusive, já tentou se fazer até concursos públicos para conselheiros. Tá, tudo isso não está previsto no estatuto. O papel dos conselhos tutelares justamente é o quê? Serem espaços em que representantes da sociedade civil, ou seja, que tenham vínculos comunitários, sejam, né, os que vão acompanhar, encaminhar, né, todos os processos aí de aplicação das políticas públicas em defesa dos direitos da criança e adolescente. Por isso que esse estatuto é muito importante, foi um grande avanço na sua aplicação e tem sido muito combatido. Combatido, inclusive, com uma desinformação. O Estatuto da Criança e Adolescente não é uma lei apenas para tratar de eventuais infrações, né, cometidas por pessoas que são menores de idade. Não é isso, né, como muitas pessoas tendem a achar, né, que o ECA é meramente um código penal para menores de idade. Não é isso. O ECA é um conjunto de princípios, de políticas, de leis, de normas legais que garantem, né, ou que dão status de sujeito de direitos para as crianças e adolescentes. Então, o ECA ele é aplicável a todas as crianças e adolescentes do país e não apenas aquelas que eventualmente cometem atos infracionais. Isso é apenas um capítulo pontual do ECA. Então, por exemplo, a inexistência de escolas públicas de ensino fundamental ou infantil próximo das residências das pessoas, isso é uma infração ao ECA. Então, se um conselheiro tutelar verificar, por exemplo, que crianças e adolescentes de uma certa localidade não estão indo à escola pela inexistência de escolas públicas, o papel dele é justamente, né, encaminhar essa denúncia, né, ir atrás dos
órgãos aí possíveis para pressionar a prefeitura para resolver, né, este problema. Então, isso é, por exemplo, um papel que deve ser atribuído aos conselheiros tutelares. O Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, ele protege, ele questiona, por exemplo, isso que ocorreu recentemente aí no programa do Silvio Santos, em que crianças, né, meninas de 7, 8 anos, foram expostas a uma sexualização desde aquele concurso de Miss Infantil, e como também agora recentemente, né, quando o youtuber Felipe Neto divulgou uma pergunta feita pelo apresentador do SBT, a uma menina de 6, 7 anos, se o que ela quer é dinheiro, sexo ou poder. É uma pergunta totalmente inadequada para uma criança de 6, 7 anos, que inclusive mostrou um certo... Né, ficou assustada diante daquela pergunta, não sabia o que responder. Né, isso foi transmitido aí numa TV aberta, que é uma concessão pública. Então isso também, né, é uma coisa questionável dentro dos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então o ECA é uma coisa muito mais ampla, que infelizmente ainda uma parte da sociedade não tem consciência, não tem informação disso, e a desinformação tem sido utilizada justamente para corromper, para atacar o ECA, de um lado, e também para ter uma corrupção do ECA a partir dessas apropriações aí dos conselhos tutelares. Foi muito importante nesse domingo passado a mobilização dos movimentos sociais, movimentos populares, no sentido de impedir, né, que os conselhos fossem tomados, né, por essa onda aí, por esses grupos de extrema-direita, grupos conservadores, grupos ligados aí a essas organizações neopentecostais. E aí, segundo informações que nós temos, né, metade dos conselheiros eleitos nesse último domingo pertencem aos movimentos sociais, ou são vinculados aos movimentos sociais. Então, isso aqui em São Paulo. Então isso é muito importante, né? Lógico, o avanço ainda não foi o que a gente esperava, tá? Mas pelo menos metade aí dos conselheiros, né? Nós temos aí um número significativo de conselheiros que têm esses vínculos, e a gente pode, a partir daí, tentar recuperar, né, o papel desses conselhos na aplicação das políticas de criança e adolescente. Eu também queria aproveitar um pouco esse gancho para mostrar que a mobilização popular, a organização social, ela pode sim derrotar essas forças mais conservadoras. Acho que isso foi um exemplo, né, numa mobilização até pequena, até curta, né, se a gente pegar. Aconteceu mais na última semana das eleições, mas já foi suficiente para a gente barrar esse avanço mais conservador. Então, trabalho de base, né, militância, organização popular nas localidades é a chave para a gente poder conter esse avanço conservador que a gente observa aí na sociedade brasileira. Então, obrigado. Então, fica esse nosso recado desse Farofa Crítica Aperitivo. E convido todos a assistirem na quinta-feira o Farofa Crítica Entrevista. Tá? Então, acesse nosso canal youtube.com/Farofa Crítica, inscreva-se, clique no sininho, né, e divulgue aí para os seus amigos o programa Farofa Crítica Aperitivo às terças-feiras e quinta-feira o Farofa Crítica Entrevista. E uma novidade, todo dia, segunda a sexta, às 22h30, os programas antigos do Farofa Crítica estão sendo retransmitidos pelo canal da revista Fórum. Tem mais um canal aí para você poder rever aí os programas Farofa Crítica. Até a próxima!